E a paz do Senhor Jesus a todos. Olha, até que veio um bom número, viu, hoje. Comparado a outras semanas, né? Ficaram com medo, foi, do assunto. Olha, o assunto hoje é pesado, viu, gente? Eu passei a semana inteira estudando, me aprofundando sobre esse assunto. Eu quero começar fazendo uma oração, amém? Fecha aí teus olhos. Peço que o Espírito Santo me capacite, me dê a graça de ministrar sobre um assunto tão sério, tão polêmico, mas ao mesmo tempo tão necessário para os nossos dias. Vamos orar. Senhor Deus, eu não tenho nada, Pai, se não vir de Ti. Ajuda-me, Senhor, a transmitir com equidade, com verdade. Que esse assunto, Pai, é um assunto tão polêmico, ó Pai. É um assunto que muitas vezes, ó Pai, não é discutido, não é ensinado, não é orientado, ó Pai, e por isso há uma lacuna hoje no meio da Tua igreja. Cabe a mim hoje, Pai, aqui nesse ministério, diante dessas vidas, ensinar a verdade acerca deste assunto, Pai. Então me ajuda, Pai. Dá-me a graça, dá-me a sabedoria, as palavras corretas em minha boca, ó Deus, para falar ao coração da Tua igreja, de todos aqueles que me ouvem ou que vão ouvir esta mensagem, ó Pai, que está sendo gravada. Peço, Senhor Deus, que neste momento o Espírito Santo fale ao coração daqueles que me ouvem, trazendo entendimento, trazendo libertação, cura para a sua alma, para o seu corpo, para as suas mentes, para os seus corações. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, que todo o poder das trevas, todas as amarras e algemas de Satanás venham ser quebrados nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertarão. Que não seja eu, Pai, mas Teu Espírito Santo em mim. Fale, ó Pai, a esta igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Jesus. Como é que está o som aí? Tá bom? Tá bem? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Eu quero começar falando aqui nesse texto, uma orientação. Não se sabe bem quem é o autor de Hebreus, mas que o autor de Hebreus escreve falando sobre a pureza que deve haver no matrimônio e no leito conjugal. Hebreus 13, verso 4. Quem achou diz amém. Hebreus 13, verso de número 4. Posso ler? Amém? O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais. Atente bem para esta palavra. Essa palavra significa porneia, pecado de imoralidade sexual, que a gente vai falar lá na frente sobre isso. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Amém, amados? Eu vou começar hoje, e eu sei que não vai dar para falar tudo hoje. O assunto, o tema de nosso estudo, de nossa mensagem é o cristão e a pornografia. Parece algo contraditório, né? Algo assim que não deveria existir. Pastor, cristão e pornografia existe? Será que existe cristãos que gostam, que consumem a pornografia? Será que existe cristãos viciados em pornografias? Por que falar desse assunto, irmãos? Primeiro, por duas coisas. Primeiro,
Porque eu sei que milhões e milhões de pessoas estão algemadas, presas, viciadas na pornografia. E eu sei que nós, como igreja, se temos que pregar contra o pecado, não devemos pregar só sobre alguns pecados. Falamos muito contra vários pecados, mas dificilmente escuto um tema, uma pregação, uma mensagem orientando sobre este pecado, o pecado da pornografia. E eu sei que milhões de pessoas estão com suas mentes, seus corações, seus membros escravos nessa prática pecaminosa chamada pornografia. Só para você ter uma ideia, hoje a indústria pornográfica, ela hoje arrecada bilhões. Eu não falei falei bilhões de dólares no consumo, na venda de materiais como vídeos, revistas, literaturas, imagens, sites, bilhões de dólares todos os anos. Segundo, por que eu tenho que pregar sobre isso, pastor? Porque infelizmente isso tem afetado a igreja. Milhões de cristãos evangélicos, professos, estão viciados em pornografia. E pasme, quando eu comecei a estudar sobre este assunto, e ver nas pesquisas, que já existem muitas pesquisas sobre isso, inclusive dentro da área cristã, pastores viciados em pornografia, obreiros, a liderança da igreja. Existem igrejas, irmãos, que eu até entendo por que não pregam sobre esse assunto. Porque milhares de membros, mais de 50% de muitas igrejas, de seus membros, são viciados e consomem regularmente pornografia. Então, pregar sobre isso ou contra isso é sinônimo de perder membros, de chatear pessoas, de desagradar a muitos. E a verdade é que hoje, dentro da casa de Deus, infelizmente me dói falar isso, levitas, membros, mulheres, jovens, adolescentes, cristãos, estão presos, viciados na pornografia. E eu quero direcionar esta palavra exatamente a esses, os viciados. Eu não estou aqui falando, me direcionando a pessoas que de repente está na internet e aparece uma cena pornográfica, ou que involuntariamente acessa um site pornográfico, uma vez por ano, não sei, 2 vezes por ano. Não, eu estou falando aos viciados, aos acorrentados na pornografia, aqueles que praticam a pornografia, no mínimo, uma vez por semana. E faz isso de uma forma profunda, dependente mesmo, faz consciente, porque procuram, porque gostam e estão aprisionados, são os viciados em pornografia. E analisando, irmãos, o que acontece hoje com o que acontecia há 30 anos atrás, vamos analisar aqui um pouco. Para você, para alguém consumir um material pornográfico era muito difícil. Ele tinha que se dirigir a algumas bancas de revistas, e lá no fundo, muito escondido, o dono da banca colocava lá uma parte para adultos, porque era somente para adultos, permite somente para adultos, e ali a pessoa ia quebrando todo o paradigma da sociedade da época. Ela ia muitas vezes constrangida, escondida, e ali comprava a revista e saía e não dizia para ninguém, não mostrava para ninguém. Há 30 anos atrás, vou colocar aqui, há 30 anos atrás era assim. Ou alguém ia numa locadora e também muito escondido a parte de pornografia,
E a pessoa ia e saía muito cismada, muito envergonhada para adquirir um artigo como esse. Havia uma inibição, a palavra é essa. Havia um cuidado moral. E havia uma inibição. Mas hoje, como é hoje? Hoje, irmãos, com o advento da internet, infelizmente, a internet tem muitas coisas boas. Tem. Mas ela é uma arma perigosa nas mãos de quem não souber usar. E a minha maior preocupação, irmãos, através dessa mensagem hoje para a igreja, é que eu sei que muitos de nossos membros, muitos de vocês, filhos de membros da igreja, têm acesso à internet na hora que quiser. E muitas vezes estão até nos seus celulares, tablets, notebooks, computadores. Não é mais só na sua casa, até mesmo dentro da sua casa, é dentro do seu quarto, no quarto do seu filho. Talvez você não saiba, ele pode estar acessando pornografia. Outrora você tinha que sair atrás, procurar. Era algo que era vergonhoso, moralmente falando. Hoje não, hoje está dentro da sua casa. Se você não tiver cuidado. Então eu quero nesta noite chamar a sua atenção para isso. Porque nessas últimas 2 décadas, irmãos, o consumo explodiu de uma forma tremenda, assustadora no mundo. E tem tornado hoje as pessoas prisioneiras. Viciada, a palavra é essa. É um vício, é como droga. Um vício compulsivo. Descontrolado na vida de muitas pessoas. Tem adentrado em muitos lares, pervertendo a moral e a sexualidade sadia de muitos casais. Tem deturpado a ideia e o plano de Deus sobre a sexualidade. Aí eu pergunto, vamos aqui ser bem claro, bem sincero, irmãos. O que é que nós, como cristãos, temos feito acerca disso? O que é que a igreja, irmãos, tem feito para combater isso, já que é um mal tão grande nos últimos dias? O que é que nós, como pastores, como membros, como pais, temos feito? Sabe qual é a verdade? Poucos pastores pregam, poucas igrejas ministram sobre isso, trazem orientação sobre esse assunto. É bem verdade, alguns por ignorância acerca da consequência do que acontece, ou do que está acontecendo hoje dentro da igreja. Outros não. Na verdade, outros não comentam, não estudam, não falam, não ensinam, porque os próprios líderes são prisioneiros. São viciados. Como é que eu vou pregar algo contra algo daquilo que eu gosto de fazer? Se eu sou prisioneiro daquilo. Então hoje a igreja tem um grande problema nessa área. Porque existe hoje milhões de pessoas viciadas dentro da igreja. Então, pastor, o que nós devemos fazer? Se você for ler Apocalipse capítulo 2, verso 14 e o verso 20, fala de 2 igrejas ali. Pérgamo e Tiatira. Que já no primeiro século foram bombardeadas com a ideologia da imoralidade sexual. Claro que não existia esse nome, essa expressão que temos hoje, pornografia. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, essa palavra. Mas a porneia, o ato de imoralidade sexual, que aí engloba vários pecados nessa área. E a Bíblia, irmão, fala sobre este pecado. Nós vamos ver também aqui. E ela condena este pecado. Personagens bíblicos, talvez você não saiba, personagens bíblicos caíram nesta área de pornografia. A verdade é que hoje jovens estão inundados, emergidos no lamaçal da pornografia dentro da igreja. Muitos jovens. Homens casados
cristãos que estão viciados na pornografia. E pasme, quando eu falo homens, não é só homens, sexo masculino, mulheres também. Só para você ter uma ideia, de 4 usuários, consumidores de pornografia, 1 é mulher. Para você ver o nível de degradação, de perversão que está hoje a humanidade, ao ponto de macular mulheres cristãs, que devem ou deveriam ser puras, santas. Mas está hoje, irmãos, algo tão sério. Esse mal tem se alastrado de tal forma, esse mal é tão grande, que até as nossas jovens mulheres e mulheres adultas têm se contaminado com este lixo, têm sido entupidas e envenenadas com o lixo da pornografia. Sabe qual é o meu desejo pregando sobre isso, irmãos? Para que esta palavra alcance o maior número de pessoas possíveis, que estão vivendo sobre essas amarras, no vício da pornografia, que estão sofrendo, irmão, porque a pornografia leva ao sofrimento, na lama do pecado. A pessoa se torna um escravo, uma escrava, e por isso ela sofre. Há sentimentos de culpa que corroem a alma do viciado em pornografia o tempo todo. Ele se sente mal, porque ele sabe que é errado, mas ele é um viciado. E aí a sua mente começa a acusar, o próprio diabo, o acusador. Há uma falta de paz dentro dele, e uma série de outros problemas para a vida de um cristão que é viciado. Ele não tem paz com Deus. Seus pensamentos são imorais. Ele passa o tempo todo pensando, pensamentos sujos, fantasias pervertidas. Há desejos incontroláveis que dominam constantemente, fruto de uma vida afogada e presa na pornografia. O meu desejo é que essa mensagem venha libertar a você que me ouve, você que é casado, mas também você que é solteiro, para que você volte a ter, você que é casado, uma sexualidade saudável. Porque alguns podem até dizer: não, pastor, eu uso a pornografia para apimentar o meu casamento. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Se ele apimenta mesmo o seu casamento. Na verdade, ele destrói a sexualidade saudável. Então a minha oração é para que você desfrute do gozo da sexualidade bíblica, como a Bíblia ensina, ou seja, segundo os padrões de Deus, da sua palavra. Como a Bíblia chama, com a mulher da sua mocidade. Porque vamos aqui, irmãos, tirar alguns conceitos errados sobre o sexo. O sexo não é mal em si. Foi Deus que criou o sexo. O sexo, na verdade, é puro. Foi Deus que criou o desejo, a libido dentro do homem. Só que eles têm que estar dentro do contexto do matrimônio. No contexto de Deus, do casamento. Então o que é que eu pretendo fazer aqui, nesta noite e na próxima sexta-feira? Primeiro, o que nós vamos fazer? Eu vou passar para vocês os números da pornografia. Para você ter uma ideia como este mal tem avançado de uma forma devastadora na vida de pessoas, de famílias e nações. Você não imagina agora o número de vídeos que foram criados nesse carnaval. Vídeos pornográficos. Você não tem ideia. Segundo, vou dizer o que é a pornografia. Terceiro,
mostrar a sua consequência. E quarto, mostrar a cura e a libertação deste mal. Então vamos lá. Primeiro, o que é a pornografia? Precisamos saber diferenciar pornografia de erotismo. Pornografia, na verdade, é a distorção, é a perversão do erotismo. Esse texto que nós falamos, que nós citamos agora de Hebreus, fala de um leito conjugal, de uma relação matrimonial entre homens e mulher, entre homem e mulher, que deve ser puro, que deve ser saudável. Então, há na Bíblia uma sexualidade saudável. Como eu falei, o sexo é bom, o sexo é algo puro, é algo criado por Deus. Deus é o autor do sexo. Há uma sensualidade saudável, segundo a Bíblia Sagrada. Você pode ler isso em Provérbios 5. Em Cantares de Salomão, está lá, Salomão fala dos seios de sua amada. Ele fala, ele compara as frutas doces e tantos outros exemplos de um erotismo saudável, bíblico, dentro do casamento. E muitas vezes, irmãos, nós temos o sexo, isso é uma doutrina até romana, como algo pervertido. Aí o motivo deles não permitirem que os padres se casem. Então não confunda pornografia com erotismo saudável, ou um desejo sexual saudável. Porque foi Deus que fez um homem com desejos, com libidos sexuais, desejos sexuais. Agora, a questão é a maneira que ele ou que o homem satisfaz sexualmente. A questão é a forma com que esses desejos são realizados. Aí pode ser pecado ou não. O desejo em si não é pecado, o prazer sexual em si não é pecado. O pecado é satisfazer esse desejo de forma ilegítima. Como assim, pastor? Fora do casamento. Toda forma de satisfazer o desejo sexual fora do matrimônio constitui pecado de prostituição, de imoralidade sexual. Ora, Deus criou o sexo, o libido no homem, sim, o sexo é bom, é santo, é puro, mas para ser desfrutado apenas no contexto do matrimônio, do casamento entre homem e mulher. Quem está entendendo? A Bíblia, ela condena satisfazer ou aliviar-se esta tensão, esse desejo de outra forma, ou seja, fora do casamento, do matrimônio. Pastor, vamos lá. O que é a pornografia? Primeiro, eu quero deixar bem claro que pornografia é um pecado antigo, eu já citei. E apesar da Bíblia não ter esse termo como nós temos hoje, pornografia, a palavra porneia é a raiz da palavra pornografia. É a raiz. Que era ou que é o pecado de prostituição. É pecar contra o seu próprio corpo. E aí a palavra hoje, no termo de hoje, pornografia. O termo original de pornografia é aquele que escreve sobre prostitutas. A palavra pornô significa prostitutas. Grafia significa documento, ou documentar, escrever, ou seja, documentar a prostituição, registrar a prostituição. Se você for no dicionário, coloca a palavra pornografia, está lá. Figuras, fotos, filmes, obras literárias ou de arte, etc. Relativo ou que trata de coisas ou assuntos obscenos ou licenciosos. Ou seja, tudo que diz respeito à devassidão sexual por meio de imagens, escritos,
é a representação da nudez com o objetivo de provocar excitação, através de imagens de sexo, nudez ou órgãos sexuais. É toda forma de levar o homem ou a mulher a se excitar, a provocar a excitação através de imagens, vídeos, literaturas, foto. E nós temos que saber aqui, irmão, discernir aqui uma grande diferença no erotismo saudável e na pornografia. Por quê, pastor? A pornografia não faz distinção moral, ou seja, vale tudo. Vale tudo para poder agradar a clientela, o seu leitor, o seu cliente, de forma que ele se satisfaça sexualmente. Não importa se aquilo é moralmente incorreto, se fere algum princípio moral, não importa. Para a pornografia não importa, isso não existe. Se vai contra os princípios familiar ou bíblico, não importa. Vale tudo na pornografia. A pornografia, na verdade, ela se torna uma doutrina chamada hedonismo. Como assim, pastor? É a busca do prazer pessoal, da satisfação pessoal. As pessoas estão trocando a alegria em Deus, o prazer em Deus, ou em sua palavra, ou naquilo que Ele criou, para buscar a felicidade no prazer sexual. Essas pessoas, ela busca de forma plena uma paz, uma realização, uma completude, uma segurança, na realização, fazendo disso uma idolatria. Aquilo que eles deveriam buscar em Deus, essa paz, essa satisfação, essa plenitude, esse complemento, esse vazio que existe no homem, ao invés de eles buscarem em Deus, eles estão buscando na pornografia. Eu ouvi relatos e testemunho de alguns documentários, irmãos, que eu assisti, de pessoas cristãs que saíram da igreja, preferiram trocar a pornografia, aliás, trocar Deus pela pornografia. Fizeram uma escolha. E dizem abertamente: foi por isso que eu saí da igreja, porque eu sou um viciado. E eu gosto, e eu quero ficar assim. Então, pornografia é tudo que retrata a nudez, que leva as pessoas, através de imagem, vídeos, escritos, internet, tudo, irmão, tudo, a pessoa a se excitar. Vamos aqui aos números. Eu quero que você preste atenção agora no que eu vou falar para vocês. Aqui são números comprovados por pesquisas. Está na internet isso aqui. Infelizmente, essas pesquisas, irmão, não deveriam dizer nada para nós, a não ser demonstrar o aumento da imoralidade e da perversão sexual no mundo. Mas, na verdade, hoje nos diz muito. Como eu falei, milhares de cristãos estão contaminados com a pornografia. Então, deixa eu mostrar aqui algumas estatísticas desses estudos. Uma pesquisa realizada por um site chamado Extreme constatou que a pornografia é responsável por 30% de todo o tráfego na internet, navegação na internet. 30%. Aí você imagina, todo o tráfego de internet, 30% é pornográfico. Segundo o estudo, cerca de 100 milhões de páginas de conteúdo pornográfico são acessados
diariamente. Eu falei 100 milhões. O cálculo foi realizado de acordo com o tempo de acesso dos internautas e o número de visualizações de páginas de sites de conteúdo pornográfico. Agora escute isso. A permanência média dos usuários em sites de conteúdo adulto ficam entre 15 e 20 minutos. Enquanto nas páginas comuns, esses índices giram em torno de 3 e 6 minutos. Olha como as pessoas estão presas. Olha como elas gastam tempo contaminando, se alimentando, se poluindo na internet. Mais da metade do tempo, acho que 3 vezes, 4 vezes o tempo, na verdade, as pessoas gastam em sites de conteúdos pornográficos. A pesquisa constatou ainda que o site, não vou dizer o nome do site, claro, é o maior site de pornografia do mundo, com aproximadamente 4,4 bilhões de páginas visualizadas e 350 milhões de visitantes por mês. 350 milhões de visitantes por mês. Os únicos sites que ultrapassam suas estatísticas de audiências são o Facebook e o YouTube. O resto que você imaginar, perde. Perde. De acordo com um estudo, durante o horário de maior público, o tráfico de adultos em sites pornográficos chega... Aqui eu não sei medir isso aqui, talvez o Nando entenda, não sei se alguém mais entende. Diz que na hora de pique mesmo, o tráfego chega a 1 terabytes por segundo. Totalizando entre 35 e 40 petabytes de dados mensais. Uma a cada 4 pesquisas que se fazem em sites de busca na internet tem conteúdo sexual. Agora pasme. E as mulheres, quem diria, são grande parte disso. São grande parte disso. Esses outros dados mostram abaixo que foram compilados e divulgados pela revista americana The Week e pelo site francês Stimulus Curieux. E de acordo com a The Week, a indústria pornográfica movimenta no mundo hoje, grave, 97 bilhões de dólares. 97 bilhões de dólares todos os anos. O pornô apenas nos Estados Unidos é responsável por 13% deste montante. E a internet é a metade disso. Continuando. Mais dados, para que você fique situado. 12% dos sites que existem na internet são pornográficos. Ou em números, 76,2 milhões. 75% das pesquisas em ferramentas de busca envolvem o sexo, o que dá 750 milhões de consultas diárias. 35% dos downloads são pornográficos. 8% dos e-mails mandados diariamente têm conteúdo sexual. Isso dá, em números, 3 bilhões de e-mails. 3 bilhões de e-mails são de conteúdos pornográficos. 89% de toda a pornografia da internet é criada, sabe aonde? Quem sabe? Nos Estados Unidos. Eu falei 89%. Só para você ter uma ideia, Hollywood faz 400 filmes por ano. Filmes comum de ação, suspense, terror, comédia, romantismo.
faz 400 por ano. Já os filmes pornôs por mês, o cinema pornô faz 11 mil. Eu falei 11 mil filmes por ano. Tem consumidores ou não tem? E há uma explicação para isso. Porque quem é viciado não gosta de ficar repetindo as mesmas cenas. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Então ele quer coisas novas. Ele quer comprar outras coisas. Ver outras cenas. Na Califórnia, Estados Unidos, existe mais de 1.000 atores trabalhando em filmes pornográficos. Mais de 1.000 atores. Divulgando, trabalhando, consumindo pornografia. 20% dos homens confessam que vê pornografia no meio do expediente de trabalho. Né? Você pensa que o maridão está lá trabalhando, ou o filho, ou o namorado. Adivinha o que ele está fazendo? 70% dos homens com idade entre 18 e 24 anos visitam sites pornô ao menos uma vez por mês. E o dia preferido da maioria dos usuários, quem sabe, o dia preferido? O domingo. Infelizmente, né? É por isso que muitas vezes em nossas igrejas, irmãos, sabe? Meu Deus do céu. Cristãos que passam o domingo, irmãos, consumindo pornografia, e depois vem para o culto. Imagine a adoração. Imagine o culto. Imagine a mensagem que vai ser pregada. Em cada 4 pessoas que entram na internet pornô, eu falei, são mulheres. E pasmem, elas entram para ver filmes, imagens e foto de lesbianismo. Elas não se interessam tanto por um sexo heterossexual, entre homem e mulher. O que mais chama a atenção das mulheres que gostam, que visitam, que acessam sites, é vídeos e fotos de lésbicas. O sexo entre 2 mulheres. Eu pergunto, por quê, hein? Por que será isso, hein? Olha que ponto, irmão, vai a perversão do viciado em pornografia. E não para aí não, irmãos. A tendência é cada vez o viciado piorar com relação ao que ele vê, ao que essa pessoa acessa. Na verdade, a pornografia, irmão, é a porta de todos os pecados sexuais. É a pornografia. Eu vou chegar lá daqui a pouco. 266 novos sites pornôs surgem na internet todos os dias. No mundo todo. Isso aqui já está ultrapassado, certo? Chineses, japoneses, americanos, sul-coreanos são os que mais consomem. Isso aqui era. Isso que já foi. Eu pesquisei dados recentes. Chineses, japoneses, americanos, sul-coreanos perderam. Adivinha quem mais consome pornografia na internet? Qual o país? Não, você não vai adivinhar nunca. Você não consegue, não. O país do futebol. O país do samba. Que país é esse? É também o país da pornografia. Triste, né, essa estatística? Campeão de acessos pornográficos. Olha que título. Olha a moralidade, irmão, de nossa nação. Pesquisa revela que mais da metade dos internautas brasileiros adultos visitam sites pornográficos e sites de relacionamento. Nada menos que 55% dos internautas brasileiros visitam páginas de conteúdos pornográficos quando estão online. E 34% dos pais brasileiros, falo de pais,
não têm a menor ideia do que seus filhos estão vendo na internet. Você tem filhos? Você tem computador, internet em casa? Você sabe o que seus filhos acessam? Ou você é do tipo, não, pastor, dou liberdade, eu confio neles. Vou te dar um conselho, não confie. Ah, pastor, eles sabem, eu já preguei para eles sabem que eu sou capaz de fazer, eles sabem, e o viciado não está nem aí. Ele não está nem aí, o viciado. Existem meios de você rastrear, sabia? Existem programas que envia, você instala lá e o programa envia para um outro computador todo o histórico daquele computador no final de cada dia. Você sabia disso? Para quem quer se libertar, e não vou falar isso agora, vai ser na outra sexta-feira, que é a solução para este mal do vício, existem esses programas que até lhe ajudam. Porque essa pessoa vai lhe monitorar. Vai ter alguém, e quem é viciado precisa disso, de alguém que esteja monitorando ele. É um dos meios, faz parte do tratamento, que eu vou falar depois sobre isso, para quem é viciado. Monitoração. Ele precisa de ajuda. Então, será que você sabe que seu filho tem acessado? Está lá no quartinho dele, não bote, não deixe computador no quarto do seu filho lá isolado. Mas hoje é tão difícil porque tem os celulares. E aí, meu irmão, só mesmo convertido, só mesmo cheio do Espírito Santo, somente alguém que é liberto. Mas a questão aqui é mostrar para você uma realidade que é atual hoje nos nossos dias. E que esse alerta hoje, que esse estudo abra os seus olhos e leve você a parar. Não sei qual é o seu caso, se é de que existe pessoas assim, porque vamos detectar, dá para detectar pessoas viciadas, ou se é o seu caso, se você é o viciado ou a viciada em pornografia. O desejo do meu coração hoje é que Deus fale ao seu coração e lhe convença deste mal. E que você reconheça que precisa de ajuda imediatamente. Esses são dados constatados pela pesquisa encomendada pela empresa Symantec, com 4.687 usuários adultos e 2.717 usuários juvenis em 8 países. Dos adultos, 707 eram brasileiros e das crianças, 322. Segundo a pesquisa, está aqui atualizado, o Brasil é o país que mais consome pornografia do mundo, ficando acima da China, com 51,1% da população, e dos britânicos e alemães, com 35%. Outros países que participam da pesquisa são, escute, Estados Unidos. O Brasil já está vencendo os Estados Unidos. Já passou os Estados Unidos. Austrália, França e o Japão citado nos números anteriores. Então vamos lá. Vimos o que é a pornografia, seus números. Quem tem horas? Vamos correr, vamos para a consequência da pornografia. Deixar bem claro, vou repetir. A pornografia é a principal causa de todos os outros males sexuais. Ou seja, todos os pecados sexuais provêm da pornografia. A pornografia é a porta. Ela dá acesso a todos os demais pecados nesta área da sexualidade. Por exemplo, pedofilia. A porta da pedofilia é a pornografia.
homossexualismo vem da pornografia. O adultério, pornografia. Fornicação, sexo entre solteiros, da pornografia. Masturbação, irmãos. Da mesma forma que muitos homens, jovens, mulheres e homens estão viciados em pornografia, são diretamente viciados na masturbação. Uma coisa está ligada à outra. É impossível alguém se masturbar não estando viciado ou consumindo a pornografia. Estão ligadas. Ligadas. E outro mal na área sexual chamado zoofilia. O que é isso, pastor? Sexo com animais. Olha até que ponto a pornografia leva o ser humano. Além de perverter a forma natural, levando homem com homem, mulher com mulher a ter relações, não bastasse a pedofilia, que é sexo com criança, leva a um caos, a uma perversão em alto grau. Olha que estado, irmão. Um homem fazer sexo com um animal. Vamos lá. A pornografia é a cabeça, ela abre porta para todos os outros pecados sexuais. Pedofilia. Primeiro, sexo de adulto com crianças. Desejo pervertido de um adulto de fazer sexo com uma criança. Aí nós temos visto hoje o número de denúncias, de casos alarmantes, crescendo cada vez mais de pedofilia. Sim ou não? Sabe por quê? Existem consumidores. Existem as pessoas que têm acesso a sites, a imagens, a vídeos. Estão sendo alimentadas 24 horas com conteúdos pornográficos, despertando ou aumentando um desejo, irmão, pervertido de um adulto ter sexo com uma criança. E quando eu falo criança, não é só criança de 5, 3, 2 anos, não, irmãos, recém-nascidos. Tem caso, irmão, de homens que estupram recém-nascidos. O pedófilo, antes de amadurecer esse desejo, ele consumiu muito material pornográfico. Ele consome material pornográfico. E aí há uma distorção em sua moral. Ele é envenenado. O seu psique é distorcido, é pervertido pela pornografia. Ele perde a razão do certo e do errado. A masturbação. É impossível, repito, cometer o ato de masturbação sem antes não consumir material pornô. Solteiros! Atenção. O que existe hoje no nosso meio de homens e mulheres solitários, sozinhos, solteiros, viciados em masturbação por causa da pornografia, não é brincadeira. Pessoas que estão hoje sofrendo, algemadas, não têm força. A pornografia, ela incita o desejo pervertido de jovens a praticar o sexo solteiro. A masturbação está ligada à pornografia. A pessoa só se masturba precisando desse estímulo da pornografia, dessa excitação que vem dos vídeos, das imagens, das revistas, das fotos, da internet. A pornografia é a grande causadora da masturbação entre solteiros. O viciado em pornografia, ele libera essa tensão
se masturbando. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, vou chegar mais fundo nisso aí. Ah, pastor, mas quando eu estou me masturbando, eu não fico pensando em nada não. Mentiroso. Impossível. O homem precisa ser excitado. E a imagem de uma árvore, de uma flor, não te excita. Você não fica olhando para a nuvem, se excitando para o sol. Impossível. Mas homens casados, que por causa da pornografia não conseguem se satisfazerem com suas esposas e estão se masturbando por causa de estímulos pornográficos. Eu vou me aprofundar mais aqui. Homens que alegam assistir, ver, consumir esse material para que venha mais desejo pela esposa. Ou excitação no ato conjugal com a esposa ou com o esposo. Isso é uma mentira. É uma mentira. E se há no seu casamento algo deste tipo, tome cuidado. Porque você é cristão e você está dizendo que necessita de um estímulo que foi forjado no inferno com homens e mulheres depravadas para alegrar e realizar-se e apimentar o seu casamento. Tem algo muito sério acontecendo no seu matrimônio. Se a fonte de estímulo do seu casamento são fontes do inferno, tome cuidado. Não demora o fim dele. Fornicação é outro mal causado pela pornografia. Sexo entre solteiros. Por que a maioria dos homens, irmãos, são levados a cantarem, a seduzirem, a coagirem suas namoradas? Fica lá pressionando a jovem. Adivinha por quê? Pressionando suas noivas a ter relações antes do matrimônio. Porque eles consomem em alta escala material pornográfico. Eles consomem a pornografia. Aí quando estão com as namoradas, eles sentem o desejo de fazer com elas o que viram nas cenas e nas imagens da ou literaturas pornográficas. A mente dele está o tempo todo pensando. E quando ele se aproxima da namorada, ele já imagina, ele já deseja, ele já quer. Ele é incitado a quebrar esse pacto de pureza com a sua noiva ou com a sua namorada. Ele fica fissurado, ele é induzido ao sexo. E aí ele não mais respeita a namorada, ele quer violar a sua pureza. E aí quando isso não é cedido pela mulher, pela jovem, o homem fica irritado, chateado, e brigam. E muitos não chegam nem a casar-se. Eu conheço casos assim. Muitos estão tendo, na verdade, já uma vida sexual ativa, com seus 14, 15, 16 anos de idade. Por quê? Porque um deles, ou ambos, consomem ou consumiram material pornográfico. Isso é sério. Não existe mais, irmãos, hoje é raro, é muito difícil. Aquela pureza, irmão, do namoro. O que nós mais vemos hoje, irmão, na nossa juventude é uma frieza. Que é outro mal, vou falar daqui a pouco sobre isso. É um outro mal que a pornografia causa. A frieza. Então eles só querem o corpo, a beleza física.
E o jogo da pornografia não é só te deixar apenas no campo da fantasia, não. A pornografia quer te levar você a realizar, a ceder e a praticar aquelas orgias. O outro mal causado pela pornografia é o homossexualismo. Escute isso, 100% dos homossexuais, eles consomem pornografia em alto grau de perversão. 100%. Eu falei 100%. Na verdade, a pornografia ela é o instrumento estimulador, é o pontapé inicial também da homossexualidade. Saiba que homossexuais, antes da relação entre eles, eles consomem material pornográfico para se excitarem. Não são poucos sites, websites, de videoconferências, de homossexuais se vendo na internet. O adultério, ou seja, a traição conjugal, alguém que é casado, tem relação com outra pessoa que não é o seu cônjuge. A maioria dos homens que adulteram são consumidores de pornografia. E por que adulteram, pastor? Porque buscam em outra mulher a realização de sua fantasia pervertida. Porque suas esposas não se sujeitam àquelas fantasias imundas e pervertidas. Ele deseja fazer como aqueles atores que estão lá, para que seus desejos sejam realizados na forma em que a pornografia apresenta. E aí entenda isso. Você que alega ver isso para apimentar o seu casamento. Em 100% dos casos, 100% dos casos, esposas não conseguem suprir ou realizar o desejo pornográfico do seu marido. Porque ele quer uma fantasia. O que a mulher tem para dar é o real. Ele está fissurado, fixado seus desejos em algo que não existe de fato. E aí é por isso que ele vai procurar uma prostituta, alguém que ele pague para fazer por dinheiro o que ele aprendeu na pornografia. Mas uma mulher santa, uma mulher pura, uma mulher cristã, não há como submeter a isso. Não há como, irmão. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Estou correndo. Outro pecado sexual causado pela pornografia é o estupro. 80% de todos os casos de estupro têm suas raízes na pornografia. Em entrevista aos estupradores, 80% deles confessaram consumir materiais pornográficos. Por quê? Porque eles querem realizar o que eles veem. Então eles abusam, eles violam, eles obrigam, eles chegam até a matar as mulheres e crianças. Para que aqueles atos, aquelas cenas que estão fixadas na sua mente suja, venham a se tornar real. A zoofilia ou sexo bestial, acredite, irmãos. Existem sites, procura de sites, vídeos na internet. Existem até locais nos Estados Unidos, locais, casas, cujos seus donos alugam para homens fazerem sexo com seus animais. Até que ponto? Vamos ver aqui alguns exemplos de pornografia na Bíblia Sagrada. Quem lembra do caso de Davi? Davi estava passeando no terraço do palácio. Enquanto havia guerra, os reis guerreavam, Davi estava passeando e ele olha de cima do seu palácio e vê quem tomando banho? Betseba.
A Bíblia narra que Davi vê aquela cena de nudez, ou seja, pornografia, explícito ali. E a partir daquele momento, Davi se transforma em um outro homem. Só para você ter uma ideia, o que é capaz de fazer pornografia na vida de um homem. Davi muda completamente. Davi é consumido pela pornografia, porque ele tem acesso à nudez de Betseba. O que levou Davi a fazer depois da pornografia, você sabe? Ele adultera com a mulher. Ele embebeda o marido da mulher. Ele coloca o marido da mulher na frente da batalha para ser assassinado. Ele mata o marido daquela mulher. A Bíblia fala que a consequência daquela cena pornográfica é que Davi chega a perder metade do seu reino. A divisão e contenda na casa de Davi todos os dias de sua vida. Davi perdeu a razão. A pornografia leva as pessoas a perder o senso do que é bom, do que é errado, do que é correto, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, do que é puro, do que é pervertido. Quem é viciado, ele perde a noção. Ele não quer saber. Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, aguarda e segura aí. Eu pergunto, se Davi não tivesse tido acesso àquela cena, ele teria pecado? A consequência daquele pecado não ficou só em Davi. Adultério, morte de Urias, destruição de parte do seu reino. Entenda isso, a pornografia, ela não fica só no teu prejuízo. Nunca. Principalmente se você é um cristão, casado ou não. Ela afeta a tua vida, ela afeta o teu ministério, aqueles que estão à tua volta. Destrói famílias, leva ao divórcio, quebra relacionamentos, gera perturbação mental, falta de paz. Sabe o que mais? Frustrações e decepções sexuais. Como assim, pastor? O homem ou a mulher que consome muita pornografia está sendo alimentado por uma fantasia, cenas explícitas de orgias, um sexo grotesco e sem nenhum sentimento. Tudo aquilo é uma farsa, é uma encenação, são atores. Aquilo não existe, é uma mentira. E o homem que consome aquilo, ele vai buscar em sua esposa o que ele vê nos filmes, nas revistas. E a sua esposa não vai dar para ele isso. Então ele fica frustrado sexualmente. Porque ele queria aquilo. E a esposa dele não tem isso para dar a ele. Essa pessoa é frustrada porque ele não vai chegar ao clímax da relação, porque a sua fantasia, ela foi forjada na pornografia. Ele não vai ser um homem ou uma mulher satisfeita, realizada sexualmente. Entenda isso, meu amado. O real não pode competir com a fantasia. O que ele quer é uma fantasia. A sua esposa tem uma outra coisa, tem a realidade. Ali é só uma ficção. São atores encenando. Aquilo não é natural. Não é movido por sentimentos, é movido por dinheiro. Eles são pagos para encenar. Aí, todos aqueles gestos, aquelas reações emocionais, aquelas posições, é tudo falso. Só para você ter uma ideia, você sabe qual é a idade média de vida de uma mulher que trabalha com pornografia? 50 anos.
Todas as mulheres que trabalham em filmes pornôs, a idade média dela de vida é 50 anos. Sabe por quê? Porque quando elas saem daqueles estúdios, elas se entopem de drogas e medicamentos para depressão, dores terríveis que elas sentem. Fora o vazio na alma, que não há medicamento que cure. E a estatística de vida dela, pela pressão daquele trabalho sujo, os cafetões que pressionam ela, e tantas outras influências malignas, diabólicas, irmão, diminui o tempo de vida daquela mulher. Como é que a sua esposa vai competir com isso? Eles são pagos para encenar. É uma mentira, ali é uma ficção. São atores encenando. Só que o problema do viciado em pornografia é que ele acha que aquilo tudo ali é real. E ele quer levar aquilo para o seu leito matrimonial. Ei, isso não vai acontecer. E aí é um alerta para os solteiros que já consomem agora, antes de casar, a pornografia. E eis um dos grandes motivos de jovens recém-casados não se darem bem no leito conjugal. Porque um deles, ou ambos, consumiam material pornográfico antes do casamento. Aí quando eles se casam, eles são frustrados. Passa a ser infeliz, porque ele criou uma expectativa com relação à sua esposa, e ela não vai lhe dar aquilo. Ele é infeliz na vida sexual, ele nunca se completa, ele nunca se satisfaz sexualmente. Acredite, irmãos. As consequências para os casados nessa área são terríveis. Homens que estão com problemas com suas esposas, não tem mais prazer com sua esposa. Perderam o ânimo, o libido pela esposa. Não as procuram. São frios. Tem uma raiz. A pornografia. Casamentos que se dissolvem. E aí você começa a vasculhar, a pesquisar. Está lá o histórico do homem. E às vezes da mulher. Histórico de pornografia. Aí não tem mais o desejo. Porque as cenas que ele vê, as fantasias que ele cria através da pornografia, não pode ser realizado pela esposa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você nunca tivesse consumido pornografia na sua vida, você seria completamente realizado com sua esposa. Você sabia disso? Como assim, pastor? Porque a forma que Deus criou, os meios biológicos criados por Deus são suficientes para realizar ambos sexualmente. Ambos. É suficiente. Mas a pornografia perverteu isso. E tem pervertido. Tem pervertido. E aí, o que impede de você ser realizado é a pornografia. São as fantasias. Sua mente está pervertida, cheia de coisas sujas, imundas. Por isso você é frustrado. 56% de divórcio tem ligação com a pornografia. Por quê? Porque a mulher não aguenta. A mente suja, a mente pervertida, as fantasias desse homem. E aí há uma insatisfação de ambas as partes. Aí vem a traição com prostitutas, as brechas para o adultério. São as consequências para o casado. Solteiros, já falei a masturbação. E aí você não sabe, irmão, a gravidade que é você ser viciado em pornografia e em masturbação. Como assim, pastor? Você não sabe o quanto isso pode prejudicar de você também ser realizado
no seu casamento, no seu matrimônio sexual. Por quê, pastor? Porque a maioria dos problemas de homens de ejaculação precoce começam pela masturbação. Você sabia disso? Jovens que passaram 10, 15 anos consumindo pornografia e se masturbando, quando se casam, se decepcionam e se frustram, e têm uma vida sexual ínfima. Aí há insatisfação pela esposa e ele fica frustrado. Porque tudo que ele ficcionou em sua mente, toda a sua fantasia pervertida, agora cai por água abaixo. E mais, você se torna um viciado. A verdade é essa. E eu vou terminar aqui agora por causa do tempo. Porque nós temos que procurar informações, irmãos. Vamos para o lado espiritual, e eu estou deixando para a última esse lado espiritual. Na próxima sexta-feira eu vou para a Bíblia falar sobre isso. Estou pegando estatísticas científicas, de pesquisas, e de testemunhos verídicos, de casais, de jovens solteiros, viciados em pornografia. Então vamos entender um pouco o que acontece com alguém que é viciado. O que acontece em sua mente, no seu cérebro? O que acontece com o seu corpo? Existe uma substância produzida pelo cérebro chamada dopamina. Já ouviu falar? É responsável pelo que essa substância? Pelas respostas de sensações de prazer. Mas isso aqui é em várias áreas da nossa vida. Um momento de alegre, um momento prazeroso, mas principalmente no ato sexual. Principalmente. Então, quando você acessa ou começa a ver e assistir cenas de imagem pornográfica, sabe o que acontece? O teu cérebro começa a produzir uma carga, liberar uma carga, uma alta carga dessa substância chamada dopamina. Você fica no extremo, prazer. Te dá uma grande sensação de prazer. E é exatamente por isso, irmãos, que as pessoas estão sempre procurando mais e mais. Porque o cérebro, ele trabalha produzindo em alta porção, né, uma alta carga de dopamina no corpo desta pessoa, que depois ela baixa, depois a pessoa se masturba, aí essa carga diminui, novamente volta ao normal, níveis normais. Volta a baixar. E ali o cérebro, teu cérebro, ele começa a fazer um sistema de troca. O que, pastor? Ele vai te lembrar, ele vai ligar aquelas imagens, aquelas cenas, aquelas imagens, aquelas sensações de prazer. E aí todas as vezes que você estiver para baixo, ele vai começar a lançar. É por isso que o viciado pensa o tempo todo em sexo, em pornografia. O cérebro começa a fazer um sistema de troca. Olha, ele começa a te lançar imagens daquilo que vai te dar prazer, dizendo, busque aquilo outro. Então as conexões, essas conexões vão ficando cada vez mais fortes. Aí esse desejo começa a controlar a sua vida. Ao ponto de você até perder a consciência daquilo que você está fazendo. E aí há uma pesquisa que prova isso. Parece droga, por isso que vicia. Cientistas da Universidade de Cambridge estudaram recentemente o cérebro de uma pessoa que consome muita pornografia e levaram um susto. Ele funciona exatamente da mesma forma que o cérebro de um viciado em drogas. O lobo frontal foi a área que mostrou muitas similaridades. Porque esta é a região responsável, entre outras coisas, pela formação de nossos julgamentos. Nos ajuda a decidir o que é certo ou errado, bom ou mal, seguro ou perigoso. Um viciado, ele não se importa, ele não liga, ele não consegue raciocinar se o que ele faz vai prejudicar, vai maltratar, está ofendendo, está minando algo da sua vida.
É por isso que o estuprador estupra. É por isso que o pedófilo faz sexo com criança. É por isso que existe a zoofilia. Porque é viciado. E o viciado perde a razão do certo, do senso, do errado, do correto. E aí aquilo que começou apenas com uma curiosidade. Tome cuidado. Eu vou só dar uma olhadinha. Não começa assim um drogado? Não é só um traguinho. A pornografia é da mesma forma. Não é só uma olhadinha. É só uma observadinha. Aí você começa apenas com uma cena de nu. Ali. Ou uma genitália. Só que o teu cérebro, ele começa a acontecer algo dentro do teu cérebro. Ele começa a criar, os especialistas chamam isso de congelamento, esfriamento. E o teu cérebro não consegue mais produzir a níveis saciáveis de emoções, de prazer, com aquelas cenas já que você já vê tanto. Uma pessoa nua. Só uma genitália. Então ele começa a lançar desejos por mais. Aí você vai atrás de mais. E mais. E mais. Você não consegue mais ficar vendo só aquelas cenas repetitivas, porque não funciona mais. O teu cérebro paralisa, ele não consegue mais lançar o nível de dopamina necessário para te dar prazer. E aí é por isso que um viciado em pornografia, ele começa vendo um nu e termina com zoofilia. É por isso que ele começa com a genitália e termina fazendo sexo com criança. Brinque com a pornografia. Enamore com a pornografia. É sério. É muito sério. Só para você ter uma ideia. O viciado, ele sofre crise de abstinências pornográficas. Sério. Ele não consegue passar tempo sem ver, sem assistir, sem consumir materiais pornográficos. Ele fica nervoso, irritado. Ele fica pensando o tempo todo. Ele passa o dia pensando no trabalho, em casa, na faculdade, na escola. Ele precisa daquilo. O que era só curiosidade, agora virou uma necessidade. Ele não passa sem aquilo. Ele precisa muito daquilo. Seu pensamento está naquilo o tempo todo. Sabe o que mais? A sua mente começa a ficar pervertida. Fique de pé em nome de Jesus, vou terminar. Pervertida. Como assim, pastor? A pornografia perverte a mente, contamina os sentidos, contamina o coração. O viciado, irmão, tudo que ele vê, tudo que ele ouça, ele relaciona ao sexo. Terrível. Vou dar aqui um exemplo, para a gente terminar. Você está conversando com ele numa boa. Rapaz, a minha tia, ela está com um nódulo nos seios e parece que é cancerígeno. Você está conversando com ele aqui numa boa. Sabe o que ele está pensando? Nódulos, seios, sexo. Seios. Incrível. Rapaz, eu estava lá em casa e eu e minha esposa estávamos chupando uma manga. Doce, bem docinha. Chupando. Sexo. Porque ele tem a mente totalmente pervertida na pornografia. Ele não consegue olhar para uma mulher. Pode ser a mais santa da igreja, a mais bem vestida. Ele só olha para aquela mulher, desejando e imaginando ela nua. É sério? Ela começa a imaginar ela sem roupa. Pode ser a mais bem vestida. Porque sua mente está pervertida e suja com a pornografia. De tanto ver pornografia, ele começa a associar tudo ao sexo.
Ele não tem mais pureza na sua mente está contaminada. Ele está sempre processando algo sujo em sua mente. Ele relaciona tudo ao sexo. Tudo. Ele fica insano. Insano. Sabe o que acontece com alguém que é viciado, irmãos? Há um grande sentimento de culpa. Há um grande sentimento de acusação. Essa pessoa se sente suja, irmãos. Essa pessoa não tem paz com Deus. Ela é o tempo todo perturbada com a sua consciência. Ela está sempre sendo acusada pelo inimigo. Há um sentimento de culpa, de peso enorme em sua consciência, pelo mal que ela não consegue abandonar. Essa pessoa não tem uma vida espiritual sadia, uma comunhão plena com Deus. Ela está sempre, irmãos, ali vivendo triste, depressiva, não consegue receber o perdão de Deus, não consegue aceitar o amor de Deus, não consegue ter comunhão com Ele, porque é uma culpa da pornografia dentro dela. Eu não sei como é que você se encontra, mas eu oro para que Deus, mediante esta palavra, fale ao teu coração. Eu oro para o Espírito Santo nesta noite te convença do mal que você está praticando. Pornografia é pecado. E eu vou continuar isso na próxima sexta-feira. Você sabia que alguém que é viciado em pornografia, ele perde até a afetividade? Ele passa a se tornar uma pessoa fria, grossa, insensível. Como assim, pastor? Porque o que ele quer, o que ele deseja é só a carne. Aí eu me preocupo muito com os nossos jovens hoje. Irmãos, os nossos jovens hoje não sabem o que é amar de verdade. Eu me lembro, alguns anos atrás, na nossa juventude, irmãos, quando nós namorávamos com uma garota, ou uma garota com um garoto, bastava olhar nos olhos, a gente ficava logo o coração batendo, apaixonado, havia um carinho puro. Nós olhávamos para uma menina e não havia aquele desejo do sexo, era um amor genuíno, era o gostar por gostar mesmo, e que nem imaginava, nem pensava nisso. O pegar na mão era algo para passar a semana inteira sem dormir. Quem lembra disso? Ela piscou para mim. O cheiro, só o cheiro. O pegar na mão. O carinho, falar com a pessoa, irmão. Isso era o verdadeiro amor. Hoje o jovem namorar, ele olha para a bunda da menina. Olha para as pernas, olha para os seios. E fica logo fantasiando. Essa aí dá certo. Essa aí dá certo. Não observa o caráter, a moral, se é cristã, se não é, se é temente a Deus, se não é. Irmão, a pornografia acabou com a afetividade. No casamento do mesmo jeito. O homem fica grosso. Vou deixar a próxima semana. Vou aprofundar na próxima semana. Você está entendendo? Não brinque com a pornografia. Se porventura você está trilhando por este caminho, anule, se converta, se desvie dele o mais rápido possível. Feche seus olhos. Senhor Deus, está aí, ó Deus, tua palavra, que é poder e vida para todo aquele que crê. Que teu Espírito Santo, Pai, trabalhe agora nesses corações. Que o Senhor, ó Pai, purifique a tua igreja. Pai, eu não aceito, Pai. Eu não aceito isso no meio da tua liderança. Eu não aceito isso no meio dos nossos jovens, nas nossas mulheres, nas nossas crianças, adolescentes, Pai. Os levitas de tua casa, Pai. Pai, converte-os, Pai, convence-os. Ó Espírito Santo, eu oro para que haja uma pureza, uma purificação, Pai, nestes dias. Que este mal seja arrancado e extirpado de nossa igreja, de nossas famílias, ó Pai. Em o nome de Jesus, que a tua palavra, ó Pai, varra,
lave, limpe, Pai, os corações e as mentes nessa noite, que haja temor e santo tremor, Pai, que haja um caráter forjado em Tua palavra, Pai, que haja temor e pureza na sexualidade dos casais, dos solteiros, Pai, que o Teu nome seja exaltado mais uma vez nessa noite, mediante a pregação da Tua palavra, e o Teu nome seja exaltado, o inimigo seja envergonhado, todo o plano de Satanás seja frustrado, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê diz amém. Aplauda o Senhor. Só lhe deu glória.